Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 6 de março de 2025, gravando a série Pílulas de Provérbios. E o título que nós demos para Provérbios 6 hoje é Como Ser Rico e Feliz. Porque vamos meditar aqui em Provérbios 6 e você verá que, basicamente, o texto de Provérbios 6 ensina dicas para que a pessoa fique mais rica e para que a pessoa seja uma pessoa feliz. Vamos começar aqui a leitura. Nós estamos na pílula 32. Então, no dia 1º de março, nós começamos a ler Provérbios. Março tem 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos. Cada dia nós vamos ler um capítulo e nós organizamos esse mês para que cada capítulo seja dividido em pequenas partes, onde nós destacamos uma pílula, uma lição para a nossa vida. Então, aqui, lendo as pílulas do Provérbios 6, o texto traz dicas para ser rico e para ser feliz. Então, ontem, em Provérbios 5, nós terminamos aqui, com a pílula 31. E agora, indo para Provérbios 6, vamos para a pílula 32. A pílula 32 é essa aqui. Seja inteligente em fiança e empréstimos. Vamos ler os versículos 1 a 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho, verso 2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. 3. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. 4. Não se entregue ao sono, não procure descansar. 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, aqui nós vemos dicas para que você seja inteligente em relação à administração de dinheiro. A primeira dica é: nunca seja fiador de alguém. Não sei se você sabe, mas se você é dono de um único imóvel e você aceita ser fiador de alguém, essa é a única exceção da lei que você pode perder o seu imóvel. Existe uma lei que fala que se você tem só um imóvel e você tem dívidas, esse imóvel não pode ser penhorado porque é o bem de família. É o único imóvel que é a sua moradia. Mas existe uma outra lei que fala que se você pegar o seu bem de família e você for fiador de alguém, nesse caso não existe mais bem de família. Então, a Bíblia traz em Provérbios 6 essa recomendação: nunca seja fiador de alguém. Nos dias atuais existe o seguro fiança. Se algum amigo, parente ou alguém precisa fazer o aluguel de uma casa, de um imóvel, diga para a pessoa: faça o seguro fiança. O seguro fiança vai cobrar 10% a mais do aluguel, mas a pessoa paga ali os 10% e a seguradora garante o pagamento daquele aluguel se aquele inquilino não realizar o pagamento. Então, você tem uma empresa específica que arrecada esses tipos de seguro. Seja sábio e não assuma fiança de ninguém. A segunda dica é: trabalhando junto com o tema de fiança, nós já falamos a respeito dos empréstimos. Nunca empreste dinheiro para ninguém. William Shakespeare fala que emprestar o dinheiro é o mesmo que perder. Primeiro você perde o dinheiro e depois, em seguida, você perde o amigo, porque ele não vai querer falar mais com você quando você cobrá-lo.
Existem alguns poucos casos em que a pessoa paga de volta, mas, em geral, 99% das situações, a pessoa fala: é só para daqui a 15 dias, é só para a semana que vem, e a pessoa, na maioria das vezes, não paga mais e você fica conversando com a pessoa até o dia em que você cobra ela rispidamente e fala: vai pagar ou não vai? Aí ela desaparece, ela corta a amizade. Se você não for, não cobrar de maneira direta, a pessoa pode até ficar seu amigo e ficar conversando com você pelo resto da vida. Mas ela vai entender que você ficou de bobo, que inclusive se você continuar sendo amigo dessa pessoa, ela vai achar-se no direito de pedir empréstimo de volta. E existem pessoas que emprestam e continuam sendo amigas e continuam emprestando. Então, melhor do que emprestar é você fazer doação. Se você tem recursos para fazer a doação, aí você fazendo a doação, você está sendo generoso, mas isso é uma opção sua. Você precisa saber o que você está fazendo. Eu estou doando dinheiro para ela porque eu quero ajudar essa pessoa. Mas, em geral, quando a pessoa recebe doações, normalmente ela não cresce, ela não vai buscar crescimento e vai ficar em cima de você pelo resto da vida. Então, para parentes, é bom não emprestar para que a pessoa tenha aquela preocupação de como fazer para conseguir resolver o problema dela. E isso vai trazer crescimento para ela. Então, aqui algumas anotações. Primeiro, faça cursos sobre finanças e aprenda sobre investimentos, para que você administre bem o seu dinheiro. 2. Procure ter várias fontes de renda. Tem pessoas que trabalham apenas em um serviço, ganham só aquela renda e com aquela renda elas têm que resolver tudo. Procure ter várias habilidades. 3. Invista em vendas. Você pode estar no seu trabalho e você pode estar ali vendendo alguma coisa que você pode ganhar com essas vendas. 4. Aprenda a comprar bem e com inteligência. Comprar bem é você pesquisa antes de fazer a compra de um produto. Você realmente precisa trocar de telefone celular todos os anos? Será que se você trocar de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, você não consegue guardar mais dinheiro, investir mais e aproveitar mais o uso do seu telefone? Você precisa comprar um carro zero, financiado em várias parcelas, só para ostentar e mostrar para as outras pessoas que você está andando de carro novo? Será que se você comprar um carro usado em bom estado, que você possa ter um bom desconto, não é melhor? Então aprenda a comprar bem e com inteligência. Quando você vai comprar um computador, você chega na loja e fala: me dá o computador novo aí, o mais caro. Ou você pode comprar no Mercado Livre, no Marketplace do Facebook, no OLX. Você pode encontrar um bom produto por um valor com um desconto bem maior e que atende à sua necessidade. Quando você vai comprar roupas, você você compra em que momento você compra? Nas lojas, existem momentos em que existem promoções, existem temporadas em que eles fazem liquidações dos estoques. Então, procure saber a respeito do momento certo
em que você consegue fazer as compras de maneira inteligente, em que você consegue aproveitar melhor a compra daquilo que você deseja. Depois, outro ponto, aprenda a usar o cartão de crédito. Formas de compra e conversão de pontos em dinheiro. O seu cartão de crédito gera pontos que podem ser vendidos para que você receba dinheiro de volta. Cartão de crédito não é para você comprar tudo o que você quer e depois não pagar. Tem pessoas que usam cartão de crédito, recebem um limite e dizem: vou comprar tudo e depois eu não pago. Quando você faz isso, você está sendo desonesto e isso gera um impacto na economia do país. Muitas pessoas que não pagam o cartão de crédito geram uma inadimplência muito grande para os bancos. E isso faz com que os bancos aumentem as taxas de juros. E todo mundo fica em uma situação ruim no país. Então, faça o pagamento das suas contas. Se você tem lá um limite de, por exemplo, R$ 5.000, só para dar um exemplo simples, use esse limite de tal forma que todos os meses você consiga pagar a fatura. Tem pessoas que pensam assim: recebeu R$ 5.000 de crédito, ela vai lá e já gasta. Compra um telefone celular de 5.000. Aí ela parcela em 10 vezes de R$ 500. Aí vem a fatura do cartão no dia que ela marcou, e aí tem uma opção, pagamento mínimo, R$ 50. A pessoa fala, a parcela era 10 de 500, eu vou pagar o mínimo, que é 50, só que ela não se dá conta de que 450 daquela parcela vai ser refinanciado com altíssimas taxas de juros. E aí aquilo que era para ser 10 vezes de 500, com aqueles 450 que todos os meses a pessoa não vai pagar, ela vai pagar só o mínimo, vai ser jogado para frente, e aquela dívida que seria 10 de 500 sem juros, vai se transformar numa dívida que pode chegar até 10.000, 7.000, 10.000, e dependendo se a pessoa demora demais para pagar, pode chegar até a valores mais altos. Então, seja consciente quanto ao uso do cartão de crédito. Se você não tem controle, é melhor não ter cartão de crédito. E por último aqui, invista em renda passiva. O que é renda passiva? É a renda que você ganha sem trabalhar. Se você investe na poupança, depois de um tempo, aquela poupança te paga rendimentos. A poupança não é a melhor opção de investimento. Existem várias opções de renda fixa que são bem melhores. Mas você precisa fazer um curso para você conhecer sobre essas rendas fixas. Existem fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota de um fundo onde tem vários investidores, que esses investidores compram pontos comerciais dentro de shoppings, dentro de casas, de condomínios de casas, condomínios de apartamentos, e eles alugam esses apartamentos, essas lojas dentro dos shoppings, essas casas dentro dos condomínios, e os aluguéis são divididos de maneira proporcional ao investimento que você fez. E os fundos imobiliários são uma forma de você, que não é dono de nenhum imóvel, ser como se você fosse dono de um imóvel. E os fundos imobiliários têm uma vantagem: você não paga imposto de renda sobre os rendimentos que você ganha. E mais uma vantagem dos fundos imobiliários é que existem fundos imobiliários que você pode investir R$ 100, R$ 200. Então você investe R$ 100 e investe R$ 200 todos os meses num fundo imobiliário, e depois você está contribuindo com o dinheiro que os investidores estão usando para comprar um terreno, comprar uma casa, comprar uma loja no shopping que vai ser alugado, e você vai receber proporcionalmente
ao que você investiu. Se você for consistente em todos os meses investir R$ 100, R$ 200, depois de um tempo, depois de 5 anos investindo todos os meses R$ 100, depois de 5 anos fazendo isso todos os meses, você já consegue receber de volta todos os meses R$ 100. E se você investe e recebe aquele 100 e pega aquilo que você o seu rendimento e reinveste, depois de 10 anos, você tem uma segunda renda passiva. O que é renda passiva? Você vai cair na sua conta o dinheiro sem que você tenha que trabalhar. Existem as ações e existem os aluguéis. Os aluguéis é quando você compra o imóvel e você coloca ele para alugar, o dinheiro vai cair na sua conta sem que você tenha que trabalhar. Só que atualmente, dependendo do caso, é melhor você investir em fundos imobiliários do que nos aluguéis. Então aqui são algumas observações sobre essa questão de dinheiro. Seja inteligente em fiança e nos empréstimos. Essa é a pílula 32. Pílula 33. Acorde para a riqueza. Vamos ler os versículos 6 a 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. 8. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então aqui nós vemos que a formiga não tem chefe, mas ela sempre ajunta no verão para que ela tenha alimento no inverno. E aqui tem algumas perguntas. Se você está aí sem administrar as suas riquezas, sem prestar atenção quanto ao seu futuro, tendo preguiça de pensar em aprender a administrar o seu dinheiro e a obter riqueza, quando vem uma crise econômica, você passa dificuldades financeiras. Então aqui vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Esse texto nos fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa é a versão da Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. Então, o que é lançar o pão sobre muitas águas? Aqui, lançar o pão sobre muitas águas fala de investir em vários negócios. As águas, se você... Ontem eu ouvi um pastor pregando sobre esse versículo, ele disse que foi brincar com seu filho e a brincadeira dele era a seguinte: chutava a bola para o mar e as ondas traziam a bola de volta. Em alguns momentos, a bola voltava logo. Em outros momentos, a bola demorava um pouco mais, porque a onda demorava um pouco mais para vir, mas a bola sempre voltava. E ele estava dizendo que a nossa vida é assim, que muitas vezes você chuta a bola para a vida e às vezes ela já te devolve, mas outras vezes ela demora um pouco mais. Mas uma coisa é certa, ela sempre devolve. Então, quando o texto aqui fala lança o pão sobre muitas águas, fala invista em vários negócios, atire bolas para vários negócios. Algumas vão ter um retorno mais rápido, outras vão ter um retorno um pouco mais demorado, mas você sempre vai ter retornos para a sua vida. E o segundo versículo, repartir com 7 e até com 8, fala sobre transbordo e reciprocidade. Quando eu ajudo o próximo e eu transbordo o que eu tenho com os outros, na hora que eu precisar, eu terei o apoio de várias pessoas nas horas difíceis da vida.
porque a pessoa vai se sentir na obrigação de ajudar você porque você ajudou ela. Isso se chama ser recíproco, devolver o que você recebeu para o outro. Então, quando você transborda, você terá a reciprocidade nas horas difíceis. Então, acorde para a riqueza é a pílula 33. Lemos o versículo 6 a 11, com a dica de Eclesiastes 11, 1 e 2. A pílula 34 é: fuja do perverso, e se você é o perverso, se você é assim, pare agora. Versículo 12 a 15. Versículo 12: o perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. 13. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. 14. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então aqui o perverso usa sinais de linguagem corporal para enganar as suas vítimas. Planeja sempre o mal e semeia discórdias, mas o seu fim virá de repente, pois a lei da semeadura é certa. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ensina: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa zombar. Ou seja, de Deus ninguém zomba. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A lei divina pode demorar, mas ela chega de repente. O próprio versículo 15 fala aqui: por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre o perverso. De um golpe será destruído irremediavelmente. Quantas pessoas enriquecem na corrupção e de repente são descobertas? De repente acontece alguma coisa terrível e aí a pessoa pensa: por que isso aconteceu comigo? A lei divina pode demorar, mas ela cedo ou tarde virá. Essa é a pílula 34. Se você conhece alguém perverso, saiba que você deve ficar longe dessa pessoa, porque logo essa pessoa vai sofrer a consequência da sua perversidade. De repente você vai estar com ela e você vai acabar sofrendo algo desnecessário. Não ande com criminosos, não ande com pessoas que vivem fazendo coisas erradas, não ande com pessoas que ficam com as mulheres dos outros, com mulheres casadas, não ande com mulheres que ficam com os maridos de outras mulheres. De repente você vai estar andando com essa pessoa e você vai sofrer as consequências, porque quem anda com perversos acaba sofrendo consequências desnecessárias. Pílula 35. Fuja das 7 coisas detestáveis para Deus, principalmente de criar discórdia entre pessoas. Os versículos 16 a 19 falam de coisas que Deus odeia, e a última Deus abomina. Então, versículo 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Tem uma outra versão que fala 7 coisas que ele abomina. 17. Olhos altivos é a primeira, língua mentirosa é a segunda, mãos que derramam sangue inocente é a terceira. Versículo 18. Coração que traça planos perversos é a quarta. Pés que se apressam para fazer o mal é a quinta. Versículo 19. A testemunha falsa que espalha mentiras é a sexta. E a sétima é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca discórdia entre irmãos, é a coisa que Deus abomina. Então, aqui, lendo ponto a ponto, olhar altivo é o orgulho. Aquele que é orgulho é aquele que despreza a Deus e despreza o próximo, porque quem é orgulhoso se considera superior. E quem se considera superior
é como se estivesse querendo tomar o lugar de Deus. Quem se considera superior também despreza o próximo, porque se considera superior aos outros. Então ele ataca os dois primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o próximo como a você mesmo. Então, além de ser horrível para o ambiente, conviver com alguém que desrespeita, diminui, desconsidera e despreza os outros e é egocentrado. Sobre língua mentirosa é condenada em Salmo 12. O Salmo 12 fala de pessoas que usam a língua para matar outras pessoas. E são pessoas que dizem assim: a boca é nossa, a língua é nossa, nós vamos falar o que quisermos e vamos prevalecer. E o Salmo 12 condena pessoas que fazem isso. O Salmo 15 fala: quem vai morar no céu? Aquele que não calunia, aquele que não difama com a língua, aquele que não fala mal do próximo e aquele que não aceita que fale mal do próximo. Mateus fala a respeito de Jesus, fala sobre, no Evangelho de Mateus, Jesus fala a respeito de pessoas que usam a língua para o mal. E Jesus fala: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Se o teu coração está carregado de mentiras, a sua língua vai ser uma língua mentirosa. E Tiago, no capítulo 3, fala sobre o uso da língua, que tem pessoas que colocam fogo numa floresta, só usando a língua. Sobre mãos que derramam sangue inocente, isso engloba os homicidas, que pegam uma faca, pegam uma arma e dão um tiro em alguém, matam alguém, e também envolve pessoas que praticam obras que matam outras pessoas. Mas inclui também palavras. Quando você usa palavras que diminuem, ridicularizam, ofendem e machucam outras pessoas, por exemplo, a injúria, que é o ataque da honra pessoal, é uma forma de ação que destrói, pode levar o outro a cometer suicídio. Dependendo de como você fala, dependendo de como essa pessoa está emocionalmente, como a pessoa recebe aquela palavra que você fala, a forma como você fala, o ambiente em que você fala. Se você fala em público, de repente na frente de todos, alguma coisa para alguém, aquela pessoa pode, dependendo de como ela está, sair dali e cometer o suicídio. Coração que traça planos perversos fala a respeito das mentes que projetam planos maus. Pés que se apressam para fazer o mal fala de pessoas que são ávidas por fazer o mal ao próximo. Sempre que tem um projeto para fazer alguma coisa que é ruim para alguém, a pessoa está lá, fala assim: eu tô junto. Testemunha falsa que espalha mentiras é aquela que, quando está nos depoimentos dentro dos processos, perante as autoridades, ela mente. E criar discórdia entre os irmãos é abominável porque Deus criou todos, Deus deseja que todos se amem em comunhão, e existe até um Salmo 133 que fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão. Deus ama a comunhão, a amizade, a harmonia. Então essa é a pílula 35. Fuja das coisas que Deus detesta. Fuja do orgulho. Fuja de ser uma pessoa mentirosa. Pense em usar as suas mãos para fazer o bem. Faça trabalhos voluntários para ajudar as pessoas. Mãos fala a respeito das nossas obras. Então, aquilo que você fala, como você conversa com as pessoas, também pode ser uma obra. Você pode falar coisas que podem ser como faca, que podem matar pessoas. Tenha o coração limpo. Não fique pensando mal contra o próximo. Que os seus pés estejam dentro de planos para realizar o bem. Que você seja uma testemunha perante as autoridades que fala a verdade. E que você semeie a união entre as pessoas. É isso que agrada a Deus, e é fazendo isso que você consegue felicidade, você consegue ter riqueza espiritual e riqueza nos seus relacionamentos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela pessoa é uma pessoa que é confiável, é uma pessoa que é boa, é uma pessoa que faz a diferença aqui.
E a pílula 36 é a última, que fala o seguinte: obedeça os mandamentos dos pais e fuja da mulher imoral e da leviana para viver com paz. Pode ser também para viver em paz. Vamos ler os versículos 20 até o versículo 35. Versículo 20: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. 21. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. 26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? 28. Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? 29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. 30. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. 31. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. 33. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. 35. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então aqui fala: obedeça os mandamentos de seus pais e mestres e fuja da pessoa imoral e da pessoa leviana, permanecendo longe de fornicação. A fornicação é a intimidade entre solteiros, o adultério, quando envolve uma das pessoas casadas, prostituição e promiscuidade, que envolve vários relacionamentos com várias pessoas, sem nenhum compromisso, com pessoas que gostam de fazer essas práticas. Quando você foge disso, você vai manter a sua vida com riqueza, com prosperidade, com segurança e em paz. Então veja que esse é o texto de Provérbios 6. Essas pílulas, em resumo, nos respondem a essa pergunta: como ser rico e feliz? Sendo uma pessoa que investe bem o seu dinheiro, fugindo da preguiça e usando o exemplo da formiga que não tem chefe, mas mesmo assim ela se preocupa em realizar o seu trabalho para que ela tenha no inverno, obedecendo os conselhos dos pais para fugir das pessoas imorais e levianas, para que você dedique o seu tempo a aprender coisas novas, investir em novas riquezas e em formar a sua família, ao invés de viver em prostituição e em promiscuidades. E também você deve fugir das pessoas perversas, para que você fique longe de problemas e confusões. Essa é a mensagem de Provérbios 6. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.